Boa noite. Começa agora o Jogo do Poder Eleições 2010. O nosso entrevistado de hoje é o candidato do PSDB, José Serra, que concorre à presidência da República pela coligação O Brasil Pode Mais. Para entrevistá-lo, junto comigo está ao meu lado o jornalista Alon Foiverker, apresentador do Jogo do Poder da CNT em Brasília. Eu queria começar agradecendo a presença do candidato aqui no nosso programa. E a minha primeira pergunta, boa noite, candidata. Boa noite, Márcia. A minha primeira pergunta, candidata, é o seguinte: nós estamos a 20 dias da eleição presidencial. Na pesquisa da CNT Censos, que saiu na terça-feira, dá a candidata Dilma com 50,5% de votos e o senhor com 26,4%. O senhor acha que dá ainda tempo para virar, para chegar ao segundo turno? A pesquisa, ela não é uma eleição, né? Se fosse uma partida de futebol em que os times vão marcando gols, você fala, puxa, para ganhar agora até o final tem que eliminar a diferença, etc., vai lá, mas não é isso. A eleição é uma partida que é jogada no dia. É um gol só. Ganhou, perdeu, no dia. As pessoas não estão votando agora. As pessoas, você chega lá, pergunta isso, aquele. Esse instituto, aliás, sempre deu coisas dessa natureza. Mas, independentemente do instituto, a eleição é jogada no dia. O senhor acha que dá tempo de virar ainda? Não, não é dar tempo. A eleição é jogada no dia, eu insisto nisso. Não é um problema de dar tempo de ir fazendo gols até lá. As pesquisas não são pré-votações. Mas refletem uma realidade, né? Você pega né? uma pesquisa do Ibope, por exemplo, eles param aí umas 2.000 pessoas no Brasil para entrevistar, fica 40 minutos entrevistando e perguntando. Você está lá e vai falando, vai falando, vai falando. Quer dizer que o senhor não confia muito em pesquisa? Não, não é um problema de confiar. É um problema de saber o que a pesquisa significa. Tem alguns estudos mais sérios, outros menos sérios. Mas, em qualquer caso, é uma fotografia do momento. Agora, candidato, mudando um pouco das pesquisas para a campanha em si, essa campanha está sendo mais difícil do que o senhor imaginava que seria, ou o senhor já imaginava uma campanha dura como está sendo? Não, eu já imaginava uma campanha dura. Né? Já imaginava uma campanha dura porque é uma campanha que mistura governo, partido, né? E muito recurso por todo o canto. Muita publicidade, etc. Uma coisa muito bem coordenada. Sempre imaginei que era uma campanha difícil. Nunca pensei que seria moleza, não. Candidato, com relação a assim, não ser moleza, né? O senhor falou que tem muito recurso, mas o senhor foi governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, o PSDB sempre teve uma base forte em São Paulo, o PSDB também tem uma base forte em Minas, o candidato de Minas, o Antônio Anastasias, está na frente. Como é que o senhor vê o fato do PSDB, o senhor aqui em São Paulo, não conseguir estar à frente da candidata petista, nas pesquisas que o senhor diz que também não acredita muito? Sabe o que eu acho? Se a gente for gastar esse tempo todo discutindo pesquisa, não vai levar muito longe. Então, vamos mudar aqui um pouco de assunto. O senhor enfrenta uma situação em que o ambiente econômico é um ambiente muito favorável, um ambiente de crescimento, as pessoas estão comprando, o índice de confiança do consumidor, todos os números mostram que está em alta. Como é que é fazer uma campanha de oposição no ambiente em que a economia vai bem? Qual é o caminho para a oposição passar a sua mensagem? Bom, é a possibilidade de que esse crescimento realmente se mantenha, não seja um voo de galinha, né? Porque para a economia crescer de maneira sustentada, para que os empregos efetivamente se mantenham e haja novos empregos, o Brasil precisa gerar pelo menos 20 milhões de empregos até o ano 2020, para ter uma situação razoavelmente decente de vida para as pessoas. Por quem vai entrar ainda no mercado de trabalho, porque hoje ainda tem muito emprego que quase equivale a desemprego, né? Pela má qualidade. Então, você tem que ter um crescimento sustentado daqui até lá. Quem tem melhor condição de fazer isso? Essa é que é a pergunta que se coloca. Não é, o Lula não vai estar mais lá a partir do dia 1º de janeiro e o desafio é mostrar que hoje quem está na oposição política é que é capaz de fazer isso. Aliás, eu estou convencido, né, disso. Não é uma presunção apenas para efeito de disputa eleitoral. Mas o senhor acha que a população está recebendo bem esse recado?
Porque uma Sabe coisa é a é? pessoa estar consciente, outra coisa é o eleitorado entender essa posição da oposição. Porque Sabe o as que eu pessoas preferia? veem só Que a gente como falasse um pouco do que quer se fazer para o Brasil. Se a gente for ficar nesse tititi, porque é pesquisa, porque isso é difícil. E depois são perguntas, Márcia, que não tem outra opção de resposta. Toda vez que você vai fazer uma pergunta que você já sabe, que o entrevistado vai responder... Não, é porque eu gostaria de saber a sua tempo. opinião sobre isso, porque o senhor tem a sua campanha, o senhor tem falado bastante. No início, o senhor falou que foi uma campanha mais calma. Depois, o senhor fez uma campanha muito em cima do problema da quebra do sigilo, que é uma coisa séria, e o senhor ficou muito em cima desse assunto. Então, eu queria saber se daqui para frente o senhor vai fazer como? Eu não fiquei muito em cima desse assunto. Não, o senhor acha que não ficou? Não, eu não fiquei. Mas Quem ficou foi a imprensa. hora. Não. Mas... A imprensa vem e pergunta, você fala. Mas tinha assunto para se falar, então. Mas aí é o assunto da imprensa, é o assunto que se coloca Então, o senhor acha que uma campanha publicamente. teria Por exemplo, que ser quebra pautada de em sigilo candidato? é uma coisa muito... Eu sei que vocês não têm interesse, mas é uma coisa muito grave, né? Porque é um crime contra a pessoa. Aliás, eu queria perguntar o que o senhor achou das medidas que o ministro Manteiga falou que vão ser feitas a partir de agora é uma sobre quem proteção fizer VIP. isso. VIP. Ou protege todo mundo na sociedade, ou deixa todo mundo igual. Isso pareceu brincadeira, sinceramente. O senhor não acredita que vai ser uma blindagem, que Mas qual blindagem? as pessoas vão poder ter mais segurança? Imagina. O senhor acha que nada disso vai acontecer? Todo mundo tem que ser igual perante a lei. Você não pode dizer a lei é mais igual para estes e não para aqueles. Invadir a intimidade das pessoas é confrontar, é afrontar a Constituição. Ora, como é que você pode dizer que para políticos agora isso não vai mais acontecer e para o resto da população acontece? Brincadeira. Isso é só uma estratégia eleitoral, né, para chamar atenção, etc. E a imprensa cai como um patinho, porque leva esse negócio a sério. Mas, na verdade, é uma coisa absurda, inclusive deve ser inconstitucional. Eu não posso chegar e dizer, vou proteger do crime, né, os moradores deste bairro, ou esta profissão, ou quem joga futebol, e o resto fica aí solto, comum. Mas entende? acha que a punição de quem entregar senha, isso acha que isso vai ser para os políticos? Não, é o que eles estão dizendo. Não, né? eu achei que foi uma coisa mais abrangente. Não. Agora, o senhor, na presidência da República, que medidas tomaria para garantir essa segurança do cidadão? Bom, para começo de conversa, eu teria demitido o secretário da Receita e o corregedor da Receita, que sistematicamente não só são responsáveis, como também têm ocultado provas, sistematicamente. Eu começaria por aí. Se você já tiver uma atitude de passar a mão na cabeça, que é o que esse governo faz permanentemente de quem comete delito, você não vai consertar nunca nada. A primeira coisa é dar o exemplo de rigor nesse caso. E em relação a medidas específicas da Receita, o senhor acha que, do ponto de vista tecnológico, técnico, a Receita também é só um problema de delinquência, um problema político, ou existem coisas a aperfeiçoar na Receita? Pode melhorar na parte técnica, mas é basicamente delinquência, corrupção, falta de firmeza, são basicamente essas coisas. É claro que tecnicamente você pode tomar mais cuidados, fazer mais inovações, mas veja bem, a quebra de sigilo a que o Brasil inteiro se referiu foi uma quebra eleitoral. É que a gente vai esquecendo e a bateria não carrega. O que aconteceu foi o seguinte, quebraram um sigilo de um vice-presidente do PSDB chamado Eduardo Jorge. Foram lá, pegaram as contas dele, né, e começaram a fazer reportagens. Foi um repórter da Folha de São Paulo a ele, um repórter chamado Leonardo, não me lembro o sobrenome, de Brasília. Leonardo Souza, se não me engano. Leonardo Souza. O Leonardo foi a ele, falou, senhor, com o seu imposto, fez isso, fez aquilo. Ele falou, uai, quem te deu isso? Ele disse, o comitê da Dilma. Ou seja, aquele sigilo quebrado, os dados foram para o comitê da Dilma. Então, foi o comitê da Dilma. Não importa se alguém pegou por acaso isso e aquilo, ou comprou por outro motivo. Não, o que importa é que foi uma questão eleitoral. Quer dizer, e a dos outros foi toda também uma questão eleitoral. O candidato, isso, e a alegação de que isso teria vindo como origem desse dossiê, uma pesquisa, um livro que seria feito sobre as privatizações na época do Fernando Henrique? Esse aí não é nem o ponto. O ponto é o seguinte, estava no comitê da Dilma.
O resto é coisa para distrair a atenção. Estava no comitê da Dilma. Vamos ter que ir para o intervalo. Na volta, nós voltamos falando aqui com o candidato José Serra, aqui no nosso Eleições 2010.